Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do sétimo ano. Professor Humberto aqui de matemática. E agora eu vou falar um conteúdo novo para vocês sobre triângulos, tudo bem? A condição de existência de triângulo. E a gente agora vai para a parte final da nossa álgebra falando também de razão. Então vamos começar na página 181. Bom, triângulo você já sabe que é uma figura geométrica que tem três lados, três ângulos e três vértices, certo? E aí a gente tem que verificar qual é a condição para se existir um triângulo. E isso é baseado no tamanho, né, na medida dos seus lados, tudo bem? Então aí no exemplo do livro, temos um lado de 5, um de 9 e um de 12. Se você perceber, você consegue pegar aí os três e juntar formando um triângulo com essas medidas. O 12 é o lado maior. O que aconteceria se os lados menores não dessem nem a quantidade do lado maior? Eles não iam conseguir fechar, iam ficar em cima do lado maior e não iam formar um triângulo. Então daí eu já tiro qual é a ideia com vocês. Para formar um triângulo, os dois lados juntos tem que ter uma medida maior do que o lado maior. Ou o lado maior tem que ter uma medida menor que a dos dois outros lados. Senão ele não vai fechar um triângulo. Em qualquer triângulo, a medida de qualquer lado deve ser sempre menor que a soma dos outros dois, que foi o que eu acabei de falar. Bom, soma das medidas dos ângulos agora de um triângulo. Vamos fazer a experiência e apresentar a importante relação entre as medidas dos ângulos internos do triângulo, tá? Os ângulos formados pela parte de dentro. Então, nessa experiência aí, ó, nós temos aí o triângulo, certo? Você tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Se você quebrar eles e juntá-los, eles sempre vão formar meia volta. E não importa qual é o tipo de triângulo, é qualquer triângulo. Você pegando os três ângulos dele, a soma dos três sempre vai dar 180 graus. Bem? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. A seguir, vejamos a situação que podemos aplicar com essa relação que a gente aprendeu então. Calcular a medida x indicada na figura. Aí você tem que ter um ângulo 75, um ângulo 2x e um ângulo x. Eu sei que a soma dos três ângulos de um triângulo é 180, então é só você jogar lá na equação. Tá? Então 75 mais x mais 2x, os três juntos vai ser igual a 180. Aí é só resolver a equação. X mais 2x dá 3x. O 75 está positivo, ele vai para o outro lado negativo, fica menos 75. 3x é 180 menos 75. O 3 está multiplicando, ele vai lá para baixo dividindo no outro membro. 105 dividido por 3, o ângulo é 35. Você ainda pode tirar a prova real. 35 com 75 vai dar 110. 2 vezes x é 2 vezes 35, que vai dar 70. 110 com 70, tirando a prova real realmente, dá 180 graus. Bom? Agora a gente vai para a grandeza proporcional e começando aí na página 200 para falar de razão, tá bom? Considere as situações a seguir. A cada 10 saques, Cláudia acertou 9 num treino de vôlei. Então ela até comentaram, ela está com bom dia, né? Para comparar o número de saques que deram certo com o total de Cláudia, a gente pode usar uma fração. Então aí a gente chama de razão. Você sempre fala a primeira parte sobre a segunda parte. Então, se ela acertou uma parte de um total, a parte que ela tem vai ser numerador, aí ó, 9, e o total é o 10, que é o denominador. Então, o número de saques certos pelo total de saques. O que a gente fala? A Cláudia acertou 9, na razão de 9 para 10. De cada 10 acertou 9. Em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Vamos comparar esses dois números. Dividindo o número de candidatos pelo número de vagas. Então, eu falei primeiro candidato, falei depois vaga. Então, o que eu falar primeiro é numerador e depois é denominador. 240 dividido por 120. Então, tem 2 sobre 1. O que isso está dizendo? Que tem 2 candidatos para cada vaga. 2 para cada um. Tá? E se a gente divide o número de vagas pelo número de candidatos? Aí eu falei primeiro o número de vagas, então é 120 dividido pelo total, que é 240. Vai ficar 120 sobre 240, simplificando dá 1 meio. O que a gente fala então? Também a gente diz, para cada 2 candidatos, a razão é de uma vaga para 2 candidatos, 1 para 2. Então o que vai mudar a minha fração? A ordem que eu estiver falando. O que em razão de quê?
É só botar numa fração. Lembrando também que razão, fração, divisão, tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma operação. Bom, nas duas situações apresentadas, comparamos dois números usando a divisão. O quociente é a razão entre esses dois números, tomados na ordem considerada. Sendo A e B dois números, então o B não pode ser zero porque ele é denominador. A gente fala que a razão entre A e B é A sobre B, ou A dividido por B. A razão entre uma coisa, uma primeira coisa e uma segunda coisa, o que você fala primeiro é numerador e o que você fala depois é denominador. Aí a gente fala da razão. E tem o nome que a gente coloca, que é o antecedente e o consequente. O antecedente é a primeira, numerador, o consequente é a segunda, denominador. Ok, pessoal? Então vamos lá para mais um exemplo. Vejamos mais algumas situações. Observe a cena. Cesta. De 15 arremessos na cesta, eu acertei 9. Então, qual é a razão entre o número de acertos e o total de arremessos de Suzy? Se ele perguntou primeiro acertos, então ela acertou 9. E o total é 15, então é 9 sobre 15. 9 dividido para 15. Simplificando por 3 dá 3 sobre 5. Ou seja, a cada 5 arremessos ela acertou 3. Ou a razão dela está de 3 acertos para cada 5 arremessos. Bem, o que eu falar primeiro vai em cima. Eu também poderia nesse exemplo perguntar assim, qual é a razão entre o acerto e o erro? Se o total é 15 e ela acertou 9, ela errou 6. Então a razão de acertos em relação ao erro é 9 sobre 6, ou 3 sobre 2. E se eu perguntar ao contrário, qual é a razão de erros para acertos? Aí é 6 sobre 9, eu perguntei erros primeiro. Então vai ficar 2 sobre 3. Então sempre vai depender do que a questão está perguntando. A razão vai ser ou de uma parte com uma outra parte, ou de uma parte com total, ou da outra parte com total. Beleza? E essa aí da figura do retângulo, né? Qual é a razão entre a área da região retangular 1 e a área da região retangular 2? Para calcular a razão, a gente tem que expressar as medidas da mesma unidade. O que está acontecendo aí? O retângulo 1 está em centímetro e o retângulo 2 está em metros. Então a gente, para comparar, tem que estar na mesma unidade. Então o que a gente faz? Deixa o retângulo 1 em centímetros e passa o retângulo 2 para metros. O que é 1,2 metros? É multiplicar por 100 centímetros cada metro. Então vai dar 120 centímetros. E 1 metro, 100 centímetros. Bem, aí vai ficar todo mundo em centímetros e dá para fazer. A área de qualquer retângulo é um lado vezes o outro. Então 60 vezes 40 dá 2.400 centímetros quadrados. A área do retângulo 2, 120 centímetros vezes 100 centímetros dá 12.000 centímetros quadrados. Então é 12.400 dividido por 12.000. A razão entre o menor e o maior. Falei o menor primeiro, ele vai em cima. Se eu simplificar por 2.400, dividir os dois, vai dar 1 sobre 5. Então a razão é de 1/5. A área do menor para a área do maior, a razão é de 1 para 5. Lembrando, é a razão das áreas. Eu poderia falar a razão do lado, de um lado para o outro? Pode. 40 centímetros sobre 100, aí já é modificar a resposta. Você tem que verificar o que a questão está perguntando. A razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente dos números que exprimem as suas medidas, sempre tomadas na mesma unidade. Então, se você pegar duas medidas com unidades diferentes, você tem que transformar igual a gente transformou agora, de metro para centímetro. Bom? E essa foi a aula de hoje, esse novo conteúdo que a gente encerrou geometria com triângulos. E aí a gente vai também fazer a parte final para o quarto bimestre de álgebra com razão. Depois a gente passa para a proporção. Bem? Abraço, professor Humberto aqui. Tchau, tchau.